Bom, vamos lá. Hoje a gente vai embarcar numa jornada microscópica, sério, fascinante mesmo, pelo sistema respiratório dos animais. A ideia é seguir o caminho que o ar faz, sabe, desde a primeira inspiração até o destino final dele. E no caminho, a gente vai descobrir como a arquitetura de cada tecido, de cada célula, é simplesmente perfeita para a função que ela tem que cumprir. É uma verdadeira odisseia histológica. Mas antes de começar essa viagem, vamos entender a missão aqui. Porque não é só sobre troca de gases, pegar oxigênio e soltar gás carbônico. O sistema respiratório é tipo uma fortaleza. Ele protege, filtra, aquece e até umidifica o ar. E para dar conta de tudo isso, o caminho do ar é dividido em duas grandes áreas. Primeiro, a zona condutora, que são as autoestradas do ar. E depois, a zona respiratória, que é onde a mágica da troca acontece de verdade. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai seguir o ar desde o portão de entrada, onde ele já é filtrado e climatizado. Daí a gente pega a autoestrada de limpeza, navega por uns caminhos que vão ficando cada vez mais estreitos, até finalmente chegar na zona de troca. E no final, a gente vai ver como tudo isso se encaixa como se fosse uma obra-prima da engenharia. Tudo começa com essa missão: levar o ar, que é o combustível para cada uma das nossas células, até as profundezas do corpo. E olha, essa não é uma passagem simples não, é um processo super controlado de condicionamento e purificação. Cada etapa que a gente vai explorar aqui é absolutamente crucial para o sucesso da respiração, para garantir que só o ar da melhor qualidade chegue no destino final. A nossa jornada começa então bem aqui, no ponto de entrada. Assim que o ar entra no corpo, ele já dá de cara com a primeira linha de defesa e com um sistema de condicionamento. O sistema não perde um segundo. O primeiro contato é com o vestíbulo nasal. Pensa nele como o guardião do portão. A prioridade aqui é defesa bruta, sabe? Ele usa um epitélio estratificado, bem grosso e resistente para aguentar o tranco, bem diferente do que a gente vai ver lá na frente. E claro, os pelos, as vibriças, que funcionam como um primeiro filtro físico, já barrando as partículas maiores, tipo poeira e pólen. Depois desse primeiro filtro, o ar entra numa verdadeira câmara de climatização, as cavidades nasais. E a função aqui é dupla. A maior parte é a área respiratória, que vai aquecer e umidificar o ar graças a uma rede enorme de vasos sanguíneos. E também limpar com muco. Mas lá no teto da cavidade, a gente tem a área olfatória. Isso aqui é um neuroepitélio, ou seja, um tecido onde neurônios especializados ficam expostos para detectar cheiros. É como uma inspeção de qualidade, onde o ar é cheirado para ver se tem algum perigo ou informação útil. E as glândulas de Bowman ajudam, soltando um líquido que dissolve os odores e limpa os receptores para o próximo cheiro. Ok, com o ar já filtrado, aquecido e inspecionado, ele está pronto para ir mais fundo. Agora, ele entra na principal via expressa em direção aos pulmões, um sistema de transporte que, por sinal, tem uma capacidade incrível de se manter limpo. Essa autoestrada é a traqueia, e a estrutura dela é simplesmente genial. Ela tem anéis de cartilagem hialina em formato de C. E essa forma é a chave de tudo. A parte rígida da frente não deixa o tubo fechar, garantindo que o caminho esteja sempre aberto. Já a parte de trás, que é ligada pelo músculo traqueal, é flexível, e esse músculo se contrai quando a gente tosse, aumentando a velocidade do ar para expulsar qualquer coisa que não devia estar ali. Pensa bem, uma via expressa, super movimentada, precisa de uma equipe de limpeza muito eficiente, né? Então, como é que o sistema respiratório garante que essa via principal fique impecavelmente limpa 24 horas por dia? A resposta está no revestimento interno. O segredo é um tecido super especializado chamado epitélio respiratório. É tipo um time da linha de frente que protege todo o caminho. O nome técnico é um pouco complicado. Epitélio ciliado pseudoestratificado colunar. E pseudoestratificado quer dizer que, embora os núcleos pareçam estar em várias camadas, na verdade todas as células tocam a base. É uma ilusão de ótica. Agora, vamos conhecer os jogadores desse time incrível de limpeza. As células ciliadas são as mais numerosas. Os cílios delas batem num ritmo coordenado, como se fossem remos, movendo sem parar uma camada de muco para cima, para fora dos pulmões. As células caliciformes são as fábricas de muco, produzindo aquela substância pegajosa que captura poeira, pólen e qualquer patógeno. Lá na base, as células basais são o centro de reparo, agindo como células-tronco, prontas para regenerar o tecido se ele for danificado. E, por fim, as células em escova são os sensores do sistema, detectando qualquer irritante e ativando as defesas. Juntas, elas criam a famosa escada rolante mucociliar, um sistema de autolimpeza brilhante que nunca para.
Bom, deixamos a grande autoestrada para trás. A jornada agora segue por caminhos que vão se dividindo e ficando cada vez mais estreitos. E é aqui que a arquitetura do sistema muda drasticamente, se preparando para a transição final. E essa imagem aqui ilustra essa mudança de forma brilhante. Dá uma olhada. À esquerda, a gente vê um brônquio. Repara nas placas de cartilagem irregulares, que ainda dão um suporte estrutural. Agora, olha à direita. Um bronquíolo. Cadê a cartilagem? Sumiu. E no lugar dela, a camada de músculo liso fica muito mais evidente. Isso não é uma mudança pequena, não. É uma transformação funcional fundamental. Então, o pulo do gato é o seguinte. A perda da cartilagem significa que o sistema perde o suporte estrutural passivo. O sistema está trocando rigidez por controle ativo. Por quê? Porque, ao ter uma camada forte de músculo liso, o corpo pode regular ativamente o fluxo de ar para diferentes partes do pulmão, num processo chamado de broncoconstrição e broncodilatação. Isso permite um controle super preciso de para onde o ar vai, e enquanto isso acontece, o epitélio vai se simplificando, ficando mais baixo, perdendo cílios, tudo se preparando para a delicada zona de troca que vem aí. Conforme a gente vai mais fundo, o time de células muda. As células caliciformes, que produzem muco, desaparecem. Afinal, um muco grosso aqui só iria atrapalhar. No lugar delas, lá nos bronquíolos terminais, a gente encontra as células de Clara. Pensa nelas como os bioquímicos do sistema. Elas secretam uma solução rica em proteínas, incluindo uma chamada CC16, que tem propriedades anti-inflamatórias e protege o revestimento delicado contra poluentes. É uma mudança de uma defesa física de barreira para uma defesa química, muito mais sofisticada. E pronto! A jornada pela zona condutora terminou. O ar, agora limpinho, úmido e na temperatura certa, chegou ao seu destino. A gente entra agora na zona respiratória, o lugar onde a missão principal da respiração vai finalmente ser cumprida. O destino final são os alvéolos. Milhões e milhões deles, organizados em sacos que parecem cachos de uva. E toda essa arquitetura tem um único propósito: criar a maior superfície de contato possível num espaço compacto. Para se ter uma ideia, juntos eles criam uma área para troca de gases que pode chegar a 70 metros quadrados. É o tamanho de uma quadra de tênis, tudo espremido dentro do nosso peito. E para que a troca seja super eficiente, a barreira entre o ar e o sangue precisa ser inacreditavelmente fina. A gente está falando de uma espessura de 0,1 a 1,5 micrômetros. É mais fino que um fio de teia de aranha. A física é clara. Quanto menor a distância, mais rápida a troca. Essa espessura mínima é a chave do design que permite que o oxigênio passe para o sangue e o gás carbônico saia dele quase que instantaneamente. Então, como é essa travessia? O oxigênio precisa cruzar só 3 camadinhas finíssimas. Primeiro o citoplasma da célula do alvéolo, o pneumócito tipo 1. Depois ele atravessa as lâminas basais, que são fundidas. Pensa nisso como uma cola de proteína que une a célula do alvéolo e a do vaso sanguíneo para não ter nenhum espaço extra. E por fim ele passa pelo citoplasma da célula do vaso sanguíneo para finalmente entrar na corrente sanguínea. É um design elegantíssimo para o caminho mais curto e rápido possível. E quem gerencia essa zona de troca? Uma dupla de células especialistas. O pneumócito tipo 1 é a parede. É uma célula extremamente achatada, quase uma folha de papel, cobrindo 95% da superfície para minimizar a distância da troca. Já o pneumócito tipo 2 é a fábrica. É uma célula cúbica que produz surfactante, uma mistura de gorduras e proteínas que funciona como um detergente, diminuindo a tensão da água que reveste os alvéolos. Sem isso, os alvéolos iam simplesmente grudar e colapsar a cada vez que a gente expirasse. A importância disso é tão grande que bebês prematuros que às vezes não produzem surfactante suficiente podem desenvolver a síndrome do desconforto respiratório. Agora vamos dar um passo para trás e apreciar a jornada completa. O que a gente viu não foi uma série de partes desconexas, mas sim uma transição contínua, perfeitamente lógica, uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica. Este diagrama resume tudo de forma perfeita. Olha só a lógica da transformação. A cartilagem, que era essencial para dar rigidez nas vias maiores, desaparece. O músculo liso, por outro lado, se torna fundamental onde o controle ativo do fluxo de ar é necessário. E os cílios, os limpadores, só estão presentes na zona condutora. Cada passo otimiza a estrutura para a função daquele lugar específico. Então a grande mensagem é esta. Cada mudança histológica que a gente observou, a perda da cartilagem, o aumento do músculo liso, a simplificação do epitélio, o surgimento de células especializadas, tudo isso serve a um propósito muito preciso. O sistema vai de força e proteção para delicadeza e eficiência, garantindo que a troca gasosa, o ato que nos mantém vivos, aconteça da forma mais segura e eficaz possível.
A forma segue a função perfeitamente. E isso nos deixa com uma questão para refletir. Se esse sistema é tão perfeitamente projetado, como é que essa elegância arquitetônica microscópica responde aos desafios do dia a dia? Como ela se adapta ou como ela falha quando se depara com diferentes ambientes, com poluição, com doenças? A perfeição do seu design também acaba revelando a sua vulnerabilidade.